Amém, irmãos? Vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós te damos graças por mais um dia na tua casa. Obrigado porque o Senhor nos trouxe bem até aqui. Pedimos, Senhor, pela nossa vida, que o Senhor venha com o teu poder, nos ensinando a tua palavra. Senhor, me capacita a transmitir a palavra de maneira bíblica e que os meus irmãos possam estar aprendendo de ti. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? No domingo nós começamos a nossa exposição no Evangelho de Lucas. Esse evangelho tão importante, tão precioso. Lucas é o que mais se aproxima dos historiadores modernos. Lucas fez um trabalho primoroso. Ele é o responsável pelo que muitos chamam do Evangelho dos Gentios. Entre outras coisas, ele também é conhecido como o Evangelho dos Cânticos, também conhecido como o Evangelho das Mulheres. As mulheres, elas têm uma citação bem importante, lembrando que naquela sociedade as mulheres não tinham voz como tem hoje. Então, assim, é muito importante o trabalho que Lucas faz. E dentro desse trabalho, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas doutrinárias, vai nos mostrar mais à frente que tanto homens como mulheres são igualmente importantes na obra de Deus. O único detalhe é que eles têm papéis e funções diferentes designados por Deus. Mas isso é uma característica do Evangelho de Lucas. Então, assim, nós fizemos a abertura do nosso Evangelho. O que nós vimos? O anjo Gabriel visitando primeiramente Zacarias, um sacerdote que pela vontade de Deus foi selecionado para queimar incenso no templo. E quando ele foi queimar incenso, aquilo era um fato que acontecia uma vez na vida do sacerdote. Não poderia ser repetido. E quando ele entra para queimar incenso, ele vê um anjo do lado do altar de incenso. Ali é anunciado que Isabel, já idosa, Zacarias, já idoso, eles iam ter a paternidade de João, o Batista, primo de Jesus. Na sequência, o livro muda de cena. E quem é visitado é uma jovenzinha de aproximadamente 14, 15 anos. Maria, mãe do nosso Senhor Jesus. E também Maria é avisada de que ela vai conceber pelo poder do Espírito Santo, através de uma imaculada concepção, sem participação de homem. E aí nós também conferimos as profecias que se cumpriram. Pegamos as principais profecias em Isaías e as principais profecias em Daniel. Vimos também que Gabriel é o anjo que normalmente visita. E assim nós vamos ver o quê? Na plenitude dos tempos, no ponto escolhido da história, Deus envia o seu Filho. O que é importante entender? Essa época aqui nós estamos em torno entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo. Por quê? É incrível, muitos pensam que Jesus nasceu no ano 0. Qual é o problema? Primeiro, não existe ano 0. É ano 1 antes de Cristo e ano 1 depois de Cristo, não tem ano 0. Segundo, Gregório pediu uma revisão do calendário e aí descobriu-se uma discrepância de 6 anos. Então nós temos pela datação, que vai aparecer no próximo capítulo de Lucas, nós temos pela datação a certeza de que Jesus nasceu entre o ano 6 a.C. e o ano 4. Exatamente quando foi, não sabemos. A época do ano que foi, nós sabemos. Por quê? Por causa do sacerdócio de Zacarias, pai de João Batista. Então, ou Jesus nasceu entre final de março e início de abril, ou Jesus nasceu entre final de setembro e início de outubro. Porque existe uma diferença de 6 meses entre o nascimento de João o Batista e Jesus Cristo. Tudo isso são dados que o excelente trabalho de Lucas nos trouxe. E agora a narrativa vai entrar num outro ponto. Veja, 2 mulheres visitadas pelo poder do Espírito Santo, 2 mulheres vão conceber.
Uma delas vai conceber o maior da antiga aliança, João o Batista, e outra delas vai conceber o nosso Senhor, Emanuel, Deus entre os homens. E elas vão estar juntas nesse final de capítulo. E a narrativa que Lucas nos apresenta. Amém? Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Irmãos, veja que interessante, Maria concebeu. E aqui ela tem uma estratégia, veja que interessante. Ela faz uma viagem para sua prima Isabel. Com essa viagem, Maria vai evitar uma série de problemas. Lembram que ela corria risco de vida da acusação de adultério? Por quê? Porque ela estava desposada segundo um contrato. Mas ela ainda não havia coabitado com José. E aí o que acontece? Ela se vê grávida. Então essa viagem, primeiro, foi Deus que determinou. Segundo, ela serviu para que Maria passasse o início da sua gravidez de maneira tranquila, longe de casa, na casa dos seus parentes, evitando todo falatório, evitando toda conversa fiada, toda conversa errada. Agora a cena aqui é interessante, assim que Maria entra na casa de Isabel, a criança salta no ventre da mãe. E Isabel é cheia do Espírito Santo. O que é importante lembrar? O Antigo Testamento, o Espírito Santo era temporário. Não é como no Novo Testamento. Outro detalhe. No Antigo Testamento, as pessoas para crerem, elas precisavam do mesmo agir do Espírito Santo do Novo. Como que eu sou salvo no Novo Testamento? Pela fé, no poder do Espírito Santo. Como eu sou salvo na Antiga Aliança? Pela fé, no poder do Espírito Santo. Então, o que acontece? Os salvos do Antigo Testamento também tinham o Espírito Santo. Como também os salvos do Novo. Porém, ser cheio do Espírito Santo não era para todos. Lembra da oração de Davi? Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Nós vemos na vida de Davi pontos onde ele estava cheio do Espírito Santo. E vemos pontos onde ele estava ali com combustível lá embaixo, fazendo as piores coisas. Então, assim, eu tenho que entender que aqui é uma fase de transição. Inclusive os apóstolos, eles operaram no poder do Espírito Santo. Quando Jesus estava vivo, nós vamos estudar isso, eles realizaram milagres que foram comissionados, porém, eles só foram se tornar cheios do Espírito Santo em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando eles, inclusive, operaram o sinal do dom de línguas. Então, assim, é muito importante entender isso, porque isso evita muita confusão em relação ao que se chama hoje batismo com o Espírito Santo. Hoje, pelas palavras da Bíblia, por aquilo que nós vamos acontecer no desenrolar do Novo Testamento, quando que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Assim que ela crê. O que é o batismo? É ser imerso no poder do Espírito Santo. Então ela é imersa no poder do Espírito Santo, a consequência disso é o novo nascimento, a consequência do novo nascimento é que ela vai passar a amar a Deus. Agora, a própria Bíblia me orienta, enchei-vos do Espírito.
E aí já não é um papel da parte de Deus. É um papel da parte do crente. Por quê? Porque eu me encho do Espírito com salmos, com orações, com cânticos espirituais, com doutrina, congregando, lendo a Bíblia, buscando santidade. Não é um anjo que vem visitar uma igreja e bate uma varinha na sua cabeça e você, plim, ficou cheio do Espírito Santo. A coisa mudou. É necessário uma fé madura. É necessário compromisso. Ou como eu costumo dizer, você acha que você vai ser cheio do Espírito Santo com a barriga cheia de porcaria da televisão, do cinema e das séries por aí. O Espírito tem sobrenome e é santo. E as disciplinas espirituais estão aí para ser vividas. Por isso que tem um monte de crente vazio de Deus. Lógico, vazio que eu digo, não é sem a presença do Espírito. Mas é uma vida que não salga, não faz sentido. Sabe, não resolve nada. É aquela aguinha, sabe? Aguinha com farinha, um mingauzinho ralo. E o Senhor nos desafia a sermos fervorosos. Agora, nessa cena que nós acabamos de ver, pelo poder do Espírito Santo, Isabel se vê cheia do Espírito Santo. Assim que vê Maria. Mas é muito importante você entender o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo. E qual é a nossa responsabilidade, que é uma só: enchei-vos do Espírito. Amém? E aí a narrativa continua, versículo 42. E exclamou em grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor lhe foram ditas. Até aqui. Veja que interessante. Isabel não sabia de nada, não sabia da visita do anjo. Só que quando Gabriel visitou, ele falou um monte de coisa. Primeira coisa que eu tenho que entender é esse termo, mãe do meu Senhor. Senhor aqui, dá uma olhada aí na sua Bíblia, está com S maiúsculo, ao final do versículo 43. Senhor assim, com S maiúsculo e o resto minúsculo, representa Adonai. Adonai aponta para Deus. Então Isabel, cheia do Espírito Santo, já anuncia que Maria é mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, chama ela de bem-aventurada. Terceiro, exalta a obediência dela. Maria correu risco de vida. Quarto, nos mostra a importância de Maria, porque bendita és entre as mulheres. Porque, é óbvio, ela foi escolhida por Deus para conceber. Veja, Jesus precisava entrar na terra de maneira legal, através de um homem. O preço tinha que ser pago. O diabo entrou na terra via engano. Lá no jardim do Éden, Deus fez uma promessa: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Só que Deus não é o diabo para usurpar. Deus criou um plano de salvação, um plano de redenção. Escreveu a história e na plenitude dos tempos ele envia Jesus, entrando legalmente, sem engano, sem nada errado. Tudo às claras, povo escolhido, marca da aliança na circuncisão. Tudo certinho. Só que não teve participação de homem. Foi uma imaculada concepção. O que mais se aproxima para definir a imaculada concepção, mais ou menos a palavra que melhor expressa, mais simples, é o seguinte: Jesus, é como se Jesus tivesse sido plantado no útero
útero de Maria. Virá sobre ti o Altíssimo. Porque ele não pode ter participação de nenhuma genética de Maria. Porque a genética de Maria é contaminada pelo pecado. Entenderam como que nós sabemos que não houve participação humana? Porque se houvesse participação humana, Jesus teria pecado. Se ele tivesse pecado, o sacrifício não seria aceito. Simples assim. Agora, eu creio nisso, pela fé. É um fato bíblico. Da mesma maneira que eu creio que Jesus é Deus, da mesma maneira que eu creio que Jesus ressuscitou, da mesma maneira que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. É tudo pela fé. Entenderam? A mesma fé que você teve quando nasceu de novo e creu em Cristo. É tudo operado pela fé. Amém? Vamos seguir. Importante. Por que esse trecho é importante? Porque existe uma doutrina católica de 1477 que pega essa frase, Maria, Mãe do Senhor, traduz como Maria, Mãe de Deus. O termo no grego é Theotokos. E em cima desse texto, eles criaram a doutrina da Imaculada Concepção de Maria. Como se Maria não tivesse pecado. Olha o absurdo disso, que para Maria não ter pecado, os pais de Maria não podiam ter pecado. Para os pais de Maria não terem pecado, os 4 avós de Maria não podiam ter pecado. Para os 4 avós de Maria não terem pecado, os 8 bisavós de Maria não poderiam ter pecado. E aí vai, até a linhagem chegar em Adão, sem pecado. Percebe o absurdo da doutrina? Então precisamos tomar cuidado. O fato de Maria ser mãe de Jesus não torna Maria mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Ela foi a genitora, apenas isso, o instrumento físico para que Jesus entrasse legalmente no planeta. Cumprindo a profecia de Gênesis 3, o proto-evangelho, ele é chamado de proto-evangelho. Entendeu? Então é muito importante você ter isso sedimentado. Nós amamos Maria. Quando eu chegar lá no céu, vou pegar a irmã Maria, vou dar aquele abraço bem forte. Sabe? Vou dar um ósculo santo. Entendeu? E ela vai estar feliz da vida, falando, você viu o que meu filho fez? Me salvou, salvou você. Nós íamos para o inferno. E todos vocês vão conhecer Maria. Nós vamos apontar lá. Ela que educou nosso Senhor. Mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Porém, miserável pecadora, como eu, como você, necessitada da graça de Deus. Agora, quando você for conversar com um católico, fale com respeito, fale com sabedoria. A pessoa foi ensinada desde pequeno. E mexer com a religião dos outros é algo muito sério. Então seja sábio. Pega esse texto e mostra, ela chama meu Salvador. Usa isso. Vai mostrando, por que ela precisa de um Salvador? Quem precisa de Salvador é um pecador. Entenderam? Mais à frente vai registrar essa passagem. Vamos avançar. 46, agora o texto é longo. Agora prestem atenção. Agora nós vamos iniciar um cântico chamado Magnificat, em latim. Magnificar é uma das palavras que está nesse cântico. Existe o Benedictus e existe o Magnificat. Então nós vamos ler o cântico inteiro e eu vou explicando na medida que eu levo. Vou fazer uma leitura expositiva. Amém? Vamos lá. Lucas 1, 46. Disse então Maria, a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha que interessante. Espírito aí está em letra minúscula. É o espírito humano. Por quê?
Porque você adora a Deus em espírito e em verdade. A adoração a Deus é algo que é feita pelo homem interior. Deus é espírito, é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Por isso, se o seu espírito está morto, da comunhão com Deus, você não pode adorar a Deus, pode até cantar música para Deus. Sabe o padrão lá? Sabe? Já viu animador de auditório? Você pode até cantar música, mas você não vai adorar, porque adoração é algo no espírito. É feito lá com o homem interior, nascido de novo. O espírito recriado por Deus, renascido de Deus. Vivificado, é a melhor palavra. Amém? Vamos avançar. Versículo 48. Olha o que Maria vai falar. Porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Veja que interessante. Primeiro, ela reconhece sua pequenez. Uma moça pobre, numa sociedade onde a mulher não tinha importância, lá dos cafundó da Judéia, uma jovenzinha de Nazaré sem expressão nenhuma. Da onde ela veio? Veio da Guatemala. Veio lá do interior da Bolívia. Mais ou menos isso. Da onde que ela é? Do interior do Acre. Com todo respeito, mas estou falando de um lugar longínquo, sem expressão. Então ela reconhece sua pequenez. E coloca a grandeza em Deus, porque ela entende, por revelação do Espírito, que a atitude dela, esse cântico aqui ela está fazendo, cheia do Espírito Santo. Nós vamos ver mais à frente. Pelo poder do Espírito Santo. Mas o que ela está? Ela sabe que vai ser reconhecida a importância da sua figura por todas as gerações. E esse é o fato. Nós, como cristãos, nós não temos que ter dificuldade da importância de Maria. Maria é amada, Maria é querida, Maria é bendita entre as mulheres, é o que a minha Bíblia fala. E a sua também. Amém? Vamos seguir. Versículo 50. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente. Dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois, nos tronos dos poderosos. E elevou os humildes. Encheu de bens os famintos. E despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Versículo 56. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Irmãos, Maria aqui vai citar vários salmos. Por que eu sei que ela estava cheia do Espírito Santo? As mulheres não recebiam a mesma instrução bíblica que os homens. A religião que ordenou estudo bíblico às mulheres foi o cristianismo. Quem falou, tem que tratar igual, os dois são importantes igual, inclusive vai ensinar a Bíblia igual. Foi o cristianismo. E a coisa chegou num ponto tal que um dos maiores doutores da lei, chamado Apolo, quando foi instruído nos caminhos do Senhor, Deus usou uma mulher, Priscila, esposa de Áquila. E a Bíblia mostra que naquele diálogo, inclusive, Priscila foi efusiva. Então, assim, essa história de que o cristianismo oprimiu a mulher, primeiro, não é cristianismo, é uma distorção. Segundo, eu não posso computar a falsa religião como cristianismo. Terceiro, a verdade bíblica ensina outra coisa. Para vocês terem uma ideia, na sinagoga as mulheres e as crianças ficavam separadas. O cristianismo trouxe a mulher para a sua verdadeira posição de importância. Então nunca acredite nessas mentiras. Nunca confunda a falsa religião com o cristianismo verdadeiro.
E aqui ela faz toda uma citação de Salmos, ela faz uma citação de Gênesis, Gênesis 12, Gênesis 17, citação de Gênesis 22. O que mostra que ela estava cheia do Espírito Santo. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Muitos de nós já passaram por estruturas onde se falava muito de ser cheio do Espírito Santo. Cuidado. Por exemplo, existe uma onda, um ensino diabólico, que é o chamado cair no Espírito. Quem já ouviu falar disso? Eu já ouvi, já vi, já participei disso. Graças a Deus o Senhor me libertou disso há mais de 20 anos. E eu sempre tive uma coisa comigo. Veja, a pessoa fala, vamos dizer que não é só cair no Espírito, outras coisas. A pessoa ficou cheia do Espírito Santo. Na Bíblia, quem fica cheio do Espírito Santo, a primeira marca dele é anunciar o Evangelho com ousadia. Se alguém se diz que numa reunião ficou cheio do Espírito Santo, e quando ele sai da reunião, ele não passa a anunciar o Evangelho com ousadia, ele está mentindo para ele mesmo. O que ele teve foi um frenesi, o que ele teve foi um êxtase, na melhor das hipóteses, uma experiência emocional, porque alguém cheio do Espírito Santo anuncia o Evangelho com ousadia. É isso que aconteceu na Bíblia, é isso que aconteceu em Atos 2. É isso que acontece num cântico como esse, vai falar as verdades da Bíblia, vai ser cheio da palavra, vai querer orar mais, vai querer jejuar mais, vai querer ler mais a Bíblia. Porque o Espírito é santo e o Espírito dá testemunho. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Não é da cambalhota, não é da pirueta, não é virar crente helicóptero. Não é papum caiu. As pessoas estão confundindo. Existe uma palavra no YouTube, vai ficar uma lição de casa aqui. Pastor David Wilkerson. Manifestações absurdas. Esse santo homem de Deus que já partiu para estar para o Senhor, falando desses modismos. Gente amarrada que nem cachorro dentro da igreja, gente rastejando igual cobra. Altos absurdos. E ele falava, estão transformando o Espírito do meu Senhor em palhaçada. Aquele homem em lágrimas. Assista essa palavra. Entendeu? As igrejas foram invadidas por falsos espíritos. Espírito de engano. E se você tiver um pingo de discernimento e conferir com a Bíblia, você vai perceber. Ah, o pastor está me dizendo que não crê no sobrenatural de Deus. Eu sou o primeiro a crer. Mas eu só sou obrigado a crer no sobrenatural que pode ser julgado pela Bíblia. E que caminha na segurança da Bíblia. Aí, tranquilo. Me mostra que o seu sobrenatural é verdadeiro, fechando com a Bíblia. Isso aprendi com o reverendo Augusto Nicodemos. Fechou. Tranquilo. Não tem problema, eu amo o sobrenatural. Irmãos, quando eu vejo pessoa de cadeira de roda na igreja, na miúda, sem fazer show, eu chego do lado da pessoa e falo, posso orar pela sua cura? Normalmente responde sempre sim, eu vou lá e oro com a expectativa da pessoa andar. Qual o problema? Vou te explicar qual é o problema, capaz até de eu tomar um susto, cair de costas, a pessoa levantar e andar. Porque é uma coisa tão espetacular da parte de Deus, uma cura miraculosa dessa, que capaz até quem está orando toma susto, concorda? Mas as coisas têm que ser bíblicas. Num cântico como esse, eu vejo a ação de alguém cheio do Espírito Santo. Ela só falou da Bíblia. Nós vamos conferir um pouco mais à frente do que ela falou. Ela citou salmos, fez toda uma salmodia, muito bem colocada, inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Vamos seguir. Ah, outro detalhe. Por que ela ficou somente 3 meses na casa de Isabel? Não é uma boa pergunta? Irmãos, Isabel ficou grávida por 5 meses, lembram? 5 com 3, 8.
Normalmente as crianças nascem em que mês? 9. Maria não ia ficar na casa da idosa Isabel, uma mulher grávida de vários meses, na casa de uma que acabou de ganhar a criança. Não é hoje em dia que tem fralda descartável, aguinha quente. Não. Sacador de leite. Entendeu? Nem a mãe de Isabel estava lá, a mãe de Isabel já tinha ido para a glória já. Se Isabel era idosa. Entenderam? Mostrando que Maria, cheia do Espírito Santo, tinha bom senso. Outro detalhe, como uma jovenzinha vai ficar viajando para lá e para cá com aquele barrigão. Entenderam? Então, assim, mostrando o bom senso. Quem é cheio do Espírito Santo, uma das características é o bom senso. Sabe o que eu já vi muito por aí? Gente maluca, doida da cabeça, dentro da igreja, dizendo que estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, os irmãos sabem que eu creio em dons, creio em milagres, não tenho problema nenhum com isso. Agora, sou desconfiado. Não venha com maluquice, não. Não venha desobedecer a palavra. Manda a pessoa começar a abrir a boca. Ah, Deus pode dar dom de línguas? Eu creio que pode. Só que não vai orar em línguas alto dentro do culto. Porque a Bíblia proíbe. Eu estou cheio do Espírito Santo e o primeiro fruto é desobedecer. Estou cheio do Espírito Santo, eu começo a levantar na reunião e atrapalhar a palavra que foi guiada pelo Espírito Santo, entendeu? Bom senso. Lembrando também, gente, essa história de dom de línguas é o menos importante dos dons. Não sei porque se fala tanto. Nas listas aparece por último, praticamente. Paulo fala, graças eu dou que ora em línguas mais do que vós outros. Mas antes fosse que eu falasse 1000 palavras, 10 palavras em língua, sabe? Tão sem importância, irmão. Agora, ser cheio do Espírito Santo, aí é importante. Eu pergunto, João Batista era cheio do Espírito Santo? Sim, acabamos de ler que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. João Batista falou em línguas? Não. Jesus era cheio do Espírito Santo? Pergunta absurda. Jesus falou em línguas? Não, foi uma ferramenta que veio depois. Então, cuidado com essa discussão. A pessoa começou a falar do seu lado, sai fora. Chega e fala, eu creio no que a Bíblia crê e fechou. E já muda de assunto. Não vale a pena. Entendeu? Porque hoje em dia o pessoal fala muita besteira e causa muita divisão, muita coisa errada. De um lado alguns estão errados, do outro outros estão errados. Quem acha que acabou aqui, muita gente está errada. Quem acha que continua também, muita gente está errada. Fica mais ou menos ali no meio, fica com a Bíblia que você vai se dar bem melhor. Vai se incomodar menos. Amém? Vamos seguir. Versículo 57. Aqui vai falar do nascimento de João Batista. É outra cena, olha que interessante. Maria faz um cântico, fica 3 meses, vai embora para casa. A cena fecha. Abre outra. Nascimento de João Batista, olha que barato. Versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela, de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. Vamos fazer uma pausa aqui. Primeiro, Isabel ocultou sua gravidez por 5 meses. Muita gente não ficou sabendo. Segundo, assim que a idosa Isabel ganhou o nenê, a notícia se espalhou. Cidade do interior. As novidades fervem. Terceiro, provavelmente os líderes judeus da sinagoga mais próxima
foram até a casa de Isabel para circuncidar. Não era necessário ir ao templo para circuncidar. Era necessário ir ao templo para pagar o sacrifício, que nós vamos ver o que aconteceu com Jesus, é diferente. Inclusive ela aqui, no 8º dia, circuncidava e ficava 33 dias impura. Aí no 41º dia tinha que ir no templo oferecer um sacrifício. Nós vamos estudar isso junto. Agora, qual era o hábito? Colocar o nome do pai. E aí ela fala, não vai ter o nome do pai, vai chamar João, segundo a orientação do anjo. Quebrando a tradição. Por que ela quebrou a tradição? Pastor, como você sabe que Isabel quebrou a tradição? Simples, é só ler. Versículo 60. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai, como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Veja, Zacarias ficou mudo por 9 meses, porque foi incrédulo. Diferente de Maria. Maria perguntou, peraí, mas como que eu vou conceber porque eu não conheço o varão? Zacarias olhou para as circunstâncias. Zacarias falou, peraí, mas como eu velho, ela velha vai conceber. A esposa já está na menopausa. Anjô, peraí, mulheres na menopausa não concebem. Talvez até Zacarias falou, Anjô, nós estamos idosos. Nem intimidade nós temos mais. Lógico, eu estou fazendo uma conjectura. Lógico que ele não falou nada disso. Estou falando dessa maneira para você entender o quadro. Então o que acontece? Ele ficou mudo. Só que foi revelado a ele que o menino ia chamar João. Só que aí ele concorda com sua esposa. E João o Batista é circuncidado, recebe o nome por orientação. Sempre existe na cultura israelita, na cultura do Antigo Testamento, um lance com os nomes, nome de pai, nome de avô, alguns significados de nome, tomando cuidado por bom senso disso. Existe uma prática pagã que tem um nome super esquisito, qual que é? A onomatomancia. Está amarrado, pastor. O que é onomatomancia? É simples. Muita gente hoje chega nas igrejas brasileiras e a pessoa fala, como é que é seu nome? Ai, meu nome é Aparecida. Nossa, irmã, você precisa... E o seu? O meu é divino. Nossa, você precisa quebrar a maldição desse nome. Irmãos, isso é paganismo. Bíblia é o seguinte, chamará Emanuel, quer dizer Deus conosco. Isso é Bíblia. O nome dele será Renovo. Isso é Bíblia. Entendeu? Então assim, cuidado. As pessoas mudam. Entendeu? Tem gente seguindo atrás, tem gente fazendo quebra de maldição no nome. Não seguiu a tradição do nome do seu pai. Por isso que você não fica rico. Não, você não fica rico, você gasta mal o dinheiro. E você pica o dinheiro que Deus coloca no seu bolso, não vai prosperar nunca. Não adianta fazer quebra de maldição. Já viram as faixas nas igrejas? Hoje eu passei na frente de uma igreja, chama atenção.
O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os apóstolos não poderiam entrar nessas igrejas, porque está lá prosperidade, cura. Paulo não foi curado, tinha espinho na carne. Pedro não foi curado, porque a Bíblia fala que ele foi carregado pela mão para ser levado para ser morto. Não podia entrar lá. Percebe no que transformar o Evangelho? Se você falar hoje na igreja que você pode ter luta, meu Deus, a igreja esvazia. Então, cuidado. Cuidado com esses ensinos falsos, cuidado com essa maldita quebra de maldição. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Entendeu? Jesus levou as maldições sobre ele. Acabou. Amém? Cuidado com as más tradições. Versículo 67. Aqui nós vamos ter o outro cântico do capítulo. É o chamado Benedictus. Benedictus é o quê? Bendito. Daí saiu o nome. Esse cântico tem nome. Versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Olha o proto-evangelho aqui, de Gênesis 3. Entendeu? Para nos livrar, 71, dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados pela mão de nossos inimigos, os servimos sem temor, em santidade e justiça, perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia que havia de mostrar-se a Israel. Irmãos, o que Zacarias fez aqui? Deixa eu tomar um gole. Olha que interessante. A Bíblia fala que Zacarias profetizou. Lembra que eu ensino para vocês que não existem mais profetas? Efésios 2, 21, edificados pelo fundamento de apóstolos e profetas. Eles foram fundamentos. Profeta era infalível. Profeta não errava. Tudo que o profeta falou ficou registrado na Escritura e cumpriu 100%. O que não cumpriu ainda vai se cumprir. Imaginamos nós, pelo nosso sistema de interpretação, de maneira real vai se cumprir. Não de maneira simbólica. Entendeu? É o que nós imaginamos. Se as primeiras profecias se cumpriram literalmente, as que não se cumpriram vão se cumprir literalmente. Eu acho que é coerente. Cada pastor vai dar contas de si a Deus. Eu prefiro essa linha. Agora, veja que interessante. A Bíblia fala que Zacarias era profetizou. Isso faz de Zacarias profeta? Tem alguma linha aqui chamando Zacarias de profeta? Tem alguma citação no texto, Erasto, que Zacarias era profeta? Irmãos, lembra, não existem mais profetas. Mas existe o que eu costumo chamar de ofício profético. Se nós formos ver as citações de Zacarias,
Ele falou todas as verdades bíblicas que estavam em Gênesis, que estavam em Isaías, que estavam em Salmos. O ofício profético, o que é? Homens inspirados pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, falam, é um dom vocal, falam o quê? As verdades da Escritura, para exortar, redarguir e consolar. Ah, pastor, aí o senhor caiu em contradição. Porque aonde que está? Como que ele sabia que João Batista era profeta? João Batista chamaram de profeta. Ele sabia pela visita de Gabriel. E essa confirmação vem aqui. Entenderam? Tudo às claras. No que transformar o ofício profético tão importante. De homens cheios do Espírito Santo falarem verdades da Escritura. Muitas vezes, pegar trechos, interpretar e devolver de maneira inspirada. Hoje em dia transformaram esse ofício profético em Santo Antônio Casamenteiro. É uma festa, você vai casar com não sei o quê, você vai ter ministério na Índia, você vai ter ministério na China. Irmãos, misericórdia. Ah, Deus pode avisar de eventos futuros? Pode, mas isso aí é um milagre que Deus faz, revelando um evento futuro de maneira extraordinária. Deus é Deus, Ele age como quer. Mas Ele nunca vai contradizer a Escritura. O que está acontecendo hoje tem muito espírito de adivinhação. Eu já expulsei demônio de adivinhação na boca de uma falsa profeta. Ficou horrivelmente endemoniada, até o último fio de cabelo. Uma mulher, um palito, toquinho de gente, o marido grudou nela, arrastou o marido e tudo. Só ficou quieta quando falaram, quieta em nome de Jesus, e sentou. Pum. Aí eu gostei, fiquei doido. Foi a primeira vez que aconteceu na minha vida. Aí eu gostei. Você vê o poder do Senhor, porque não é no meu poder, é no poder do Espírito Santo. E isso é uma coisa maravilhosa, quando pessoas são livres de coisas horríveis como essa. Agora imagina quantas vidas foram destruídas. Por isso que precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado em grupo pequeno. Precisa tomar cuidado em reuniões que não seguem a liturgia bíblica. Existem muros de proteção. Sempre que alguém levantar e for falar da parte do Senhor, primeiro, tem que ser julgado. Segundo, no máximo 3. Terceiro, tudo com ordem e decência. Quarto, se não for para a edificação do corpo de Cristo, é falso. Ah, como é que você sabe isso? É só ler 1 Coríntios 14. Aí o bicho pegou. Que nós já vimos coisas bem diferentes disso. Vimos ou não vimos? Misericredo, como diz, né? Entenderam? Só que é simples, a turma complica o difícil. Ah, pastor, o que Zacarias falou no seu ofício profético? Quer ver? Vamos ver alguns textos. Vamos abrir o livro dos Salmos. Salmo 34. Para encerrar. Rapidamente, que eu não queria pregar mais do que 50 minutos. Porque você tem que matar a cobra e tem que mostrar o bastão que você matou a cobra, concorda? Não estou falando que é ofício profético, que ofício profético a pessoa vai falar das verdades da Escritura. Correto? Não estou fazendo acusações gravíssimas contra os falsos profetas. Não posso ser leviano. Salmo 34, versículo 23. Salmo 34, versículo 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Olha o que está na sua referência aí do seu lado. Número 2.
Lucas 1:46. É o mesmo trecho, só usando sinônimos. Versículo 3. Engrandecei o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. É o que Zacarias fez. Que mais? Para pegar um outro exemplo, Salmo 98. Peguei aqui os mais escancarados e mais simples, tá? Porque senão nós íamos ficar a noite inteira falando do que Zacarias profetizou. Salmo 98, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. Olha na referência aí do seu lado. Lucas 1:51. Tá aí, Erasmo? Aí continua. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Olha na referência aí, o númerozinho 3 do lado. Lucas 1:54. Profetizou ou não profetizou? Entenderam o critério? Que mais? Salmo 111. Versículo 9. Mais uma profecia se cumprindo. Redenção enviou a seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Repetindo as palavras de Zacarias, as mesmas verdades. E aí o último texto, um pouco mais à frente, Jeremias 23. Lembrando, irmãos, que as nossas referências de nossas Bíblias, elas não são exaustivas, tá? Senão não caberia na Bíblia toda, no rodapé do lado, tá? Jeremias 23. Versículo 5, olha que legal. Muito bacana essa parte. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo, justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Até aqui, Senhor Justiça Nossa é Jeová Tsidkenu. Quem é que profetizou isso aqui? Maria. No mesmo capítulo. Entenderam? Mostrando, dando mais uma prova bíblica do ofício profético. Sabedores disso, que nós temos que aprender? Primeiro, Deus controla a história. Segundo, Deus visita o seu povo. Terceiro, Deus é o autor e consumador da nossa salvação. Quarto, quando os problemas chegarem, lembre do que Deus fez na história e do que Ele faz até hoje. Isso tem que servir de consolo. Isso tem que servir de orientação. A igreja não é uma loteria. Deus não é um banco. Você está aqui, ó, você foi salvo. Vou repetir de novo. Você foi salvo com um único motivo, glorificar a Deus. O resto é por sua conta. Nossa, pastor, pensei que ia ficar rico. Pode ser. Se ficar, inclusive, me chama para o churrasco. Vou ter o maior prazer em comer uma carne com você. Lembra do seu pastor. Mas assim, irmãos, nós somos só para glorificar Deus. Deus não é banco, Deus não é loteria. Problemas acontecem. Existe toda uma teologia do sofrimento. A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte: quando o problema vem,
Ele só pode ter 3 origens. Primeiro, você provocou. Está na disciplina. Segundo, você está sofrendo um ataque espiritual. O diabo está te pegando para cirandar. Terceiro, Deus está pesando a mão para produzir algo. Mas o que os crentes fazem? Quando vem o problema, em vez de responder ao tratamento, em vez de buscar crescer, em vez de buscar amadurecer, em vez de buscar dar resposta, aí fica de biquinho, tristinho. Entendeu? Jesus foi moído para salvar você. E aí no primeiro problema você faz biquinho. Isso não é evangelho, gente. Evangelho é dia a dia. Evangelho é buscar o Senhor. Evangelho é enfrentar problema. Evangelho é melhorar todo dia. Evangelho é crescer em fé, crescer em graça, crescer no conhecimento do Senhor. Como? Através desse poder manifesto que nós vimos aqui, Deus visitando o seu povo. Que essas palavras possam consolar e orientar a nossa vida. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.